Hola niños, ¿cómo están todos? ¿Están bien? Espero que sim, vale? Bem, essa aqui é a nossa aula de número 9 e nós iremos aprender um pouco mais sobre o uso do presente do indicativo. Aprender os seus usos, onde utilizar, tá bom? Observem a aula com bastante atenção, não percam o foco e adelante. Primeiramente, eu coloquei aqui um texto que se chama Mi Dia. Pelo título do texto, nós já sabemos que falará alguma rotina, né? Queria que vocês se atentassem e lessem junto comigo, tá bom? Mi Dia. Me llamo María Pérez y tengo 19 años. Nací en Málaga, pero vivo en Granada. Soy estudiante de primer curso de periodismo. De lunes a viernes me levanto a las 7:30. Desayuno y camino hasta la universidad. Entro en clase a las 9 y salgo a la 1. Al mediodía como en mi casa y veo la televisión. Por la tarde estudio hasta las 7 y después quedo con mis amigas. A nosotras nos gusta mucho el cine, el teatro y a la música. Los viernes por la noche cenamos pizza y bailamos en la discoteca. Todos los sábados visito a mi familia en Málaga. El domingo por la tarde regreso a Granada y si hace sol, salgo con mi perro a dar un paseo. Me encantan los animales. Bem, como vocês puderam ver, fala da rotina, do dia a dia de Maria Pérez, que é uma estudante do curso de jornalismo, periodismo. Ela nasceu em Málaga, mas vive em Granada. E aí conta um pouco de como é o seu dia a dia, quando ela acorda, quando ela vai para o curso, que hora é o seu café da manhã e dentre outras coisas. Eu queria que vocês observassem o seguinte. Nesse texto nós temos muitas palavras. Será que vocês perceberam os verbos? Sim. Esse texto está cheio de verbos e verbos que estão no presente do indicativo, porque uma da função do presente do indicativo é descrever rotinas, descrever rotinas. Será que vocês observaram quais são os verbos que tem nesse texto, que estão no presente do indicativo? Deu tempo de dar uma olhadinha aí? Coloquei aqui em evidência o tanto de verbo que tem e todos esses verbos, eles estão conjugados no presente do indicativo, certo? O primeiro verbo é o verbo llamar. Llamar é um verbo de primeira conjugação, porque é um verbo terminado em AR. Ele é um verbo regular, certo? Temos o verbo tengo, que é do tener. Tener é um verbo de segunda conjugação. Ele é um verbo irregular. Vamos ver um pouco mais à frente sobre as irregularidades. Tem também o verbo vivo, que vem do vivir. Vivir é um verbo de terceira conjugação, verbo terminado em R, e ele é um verbo regular, certo? Tem também soy,
que é do verbo ser. Verbo ser é um verbo de segunda conjugação, é um verbo irregular, ok? Tem levanto, que é um verbo regular, vem do verbo levantar, verbo de primeira conjugação. Tem também desayuno, que é de desayunar, é um verbo regular, verbo de primeira conjugação. Tem camino, que vem do verbo caminhar, verbo de primeira conjugação, e é um verbo regular. Entro, que vem do verbo entrar, verbo de primeira conjugação, regular. Salgo. Salgo é um verbo irregular, vem do verbo salir, verbo de terceira conjugação. Como, que é do verbo comer, verbo de segunda conjugação, ele é um verbo regular, certo? Veo, que é do verbo ver, verbo de segunda conjugação, ele é um verbo regular. Quedar, que é um verbo de primeira conjugação, significa ficar no português, e ele é um verbo irregular. Gusta, que é um verbo de primeira conjugação, fica gustar, e ele é regular. Tem também cenamos, que é do verbo cenar. Verbo cenar é um verbo de primeira conjugação e ele é regular, certo? Tem bailamos, que vem do verbo bailar. Bailar é um verbo de primeira conjugação e ele é regular. Visito, que vem do verbo visitar, verbo de primeira conjugação, termina em AR, e ele é regular. Regresso, que vem do verbo regressar, verbo de primeira conjugação, ele é regular. Hace, que vem do verbo hacer, é um verbo de segunda conjugação e ele é irregular. Paseo é um verbo de primeira conjugação, vem do verbo passear e ele é regular. Encantan vem do verbo encantar, é um verbo de primeira conjugação e ele é regular. Viram aí quantos verbos a gente consegue encontrar em um só texto? Ao final dessa unidade, é isso que eu quero que vocês consigam. Observar os verbos que tem nas frases, em que tempo ele está sendo conjugado, qual é a pessoa, qual é a conjugação, tá bom? Tanto nas frases como nos textos e de entre outras coisas, músicas, se eu passar para vocês, tá bom? É importante que vocês tenham essa noção de saber encontrar os verbos nos textos. Vamos aqui para um repasso. Primeiramente, para que nós utilizamos o presente do indicativo? O presente do indicativo ele é utilizado para nos indicar uma ação que está acontecendo no momento, né? Ou uma ação em um futuro bem próximo. Mais na frente nós iremos ver alguns desses exemplos. Utilizamos para descrever rotina, com o exemplo do textinho que a gente viu anteriormente, ou ações que se repetem. Vamos observar isso no decorrer dessa aula, ok? El uso del presente indicativo en español. Coloquei aqui alguns tipos de uso. Como é que a gente vai utilizar o presente do indicativo? Nós já sabemos que ele é utilizado para nos indicar algo que está acontecendo no momento, né? Mas existem também outras formas. Por exemplo,
O presente do indicativo, ele pode ser utilizado para expressar hechos y condiciones permanentes. Exemplo, este es Manolo. É permanente. Ele é Manolo e continuará sendo Manolo, certo? O presente do indicativo também pode ser utilizado para expressar rotinas, que nem no exemplo do nosso textinho. Exemplo, cada martes como guacamole. O que isso quer dizer? Que toda terça-feira ela come guacamole, uma rotina. O presente do indicativo também pode indicar, expressar el tiempo que lleva sucediendo una acción. Ejemplo, asiste el fútbol desde hace 5 anos. Ou seja, ele assiste o futebol desde quando ele tinha 5 anos. Tá vendo? O presente do indicativo ele pode indicar também uma ação que se sucede há bastante tempo. O presente do indicativo também pode expressar ações futuras acompanhadas de uma expressão temporal. Ok, exemplo. El próximo domingo, su equipo participa em um campeonato. Essa ação aqui, ela só acontecerá no futuro, certo? Só que eu vou utilizar o nosso verbinho no presente do indicativo, ok? Ela é uma ação futura, que vem acompanhada de uma expressão temporal. Próximo domingo, sua equipe participa. Coloquei aqui um quadrinho ilustrativo para vocês, que fala assim: vamos a esquiar? Vamos! Chegamos! Que pensavam? Que se iam a livrar de mim? Bom, só nesses quadrinhos aqui, nós já podemos observar que existem alguns verbos. O primeiro, vamos. Vamos é do verbo ir. Está conjugado no verbo ir, certo? Primeira pessoa do plural. Nosotros vamos. Esquiar aqui está no infinitivo, né? O verbo de primeira conjugação, verbo terminado em AR. O outro verbo é chegamos, que vem do verbo chegar. Chegar no português. Ele é um verbo de primeira conjugação e está conjugado na primeira pessoa do plural. Nosotros chegamos. Ok? Coloquei aqui agora como nós fazemos a conjugação do presente do indicativo. Vocês já sabem que para cada tipo de conjugação, nós vamos ter as terminações, né? Isso não muda. E temos também, assim como no português, os nossos pronomes pessoais, que quais são? Aqui, ó, yo, tu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, vale? Eu coloquei aqui como exemplo um verbo de primeira conjugação. Os verbos de primeira conjugação são aqueles verbinhos que são terminados em AR. Coloquei aqui o verbo amar e eu já falei em sala de aula que a primeira coisa que a gente faz quando vai conjugar um verbo é identificar o seu radical. Como é que a gente identifica o nosso radical? O verbo não é terminado em AR, então eu vou retirar o AR do verbo e aí eu só vou repetir o que sobrou. Eu tirei o AR, ficou am, né? Observem que eu repeti am em todas as pessoas e aí eu só acrescentei as terminações. As terminações para a primeira conjugação são essas aqui, tá? Elas não mudam. Vamos conjugar. Yo amo, tú amas, él, ella, usted ama. Nosotros amamos, vosotros amáis, ellos, ellas, ustedes
amam. Ok? Verbos de segunda conjugação. Os verbos de segunda conjugação são aqueles verbinhos terminados em ER. Ok? Nós também teremos que identificar o seu radical. E eu já falei para vocês como é que a gente identifica, né? Não são verbinhos terminados em ER. Então, eu só tiro aqui a desinênciazinha ER. O que sobra vai ser o meu radical. E aí, ó, eu só faço repetir em todas as pessoas. E acrescento as terminações de segunda conjugação, que são diferentes da de primeira, tá? Vocês precisam aprender as terminações de primeira, terminações de segunda e terminações de terceira conjugação, que elas são diferentes, tá bom? E aí, ó, só acrescento aqui as terminações e aí pronto, tá conjugado o verbo. Vamos conjugar? Yo como, tu comes, él, ella, usted come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Verbos de terceira conjugação. Bom, os verbos de terceira conjugação são os verbinhos terminados em IR e eu também terei que identificar o seu radical, ok? Ao identificar o radical, eu só acrescento as terminações. Não terminei IR, né, de terceira conjugação, eu tiro o IR. E aí, ó, o que sobrar, eu só faço repetir. E depois disso, eu faço o quê? Acrescento as terminações. Quando eu acrescentar as terminações, pronto, o verbo está conjugado. Super fácil. Vamos conjugar? Yo vivo, tu vives, él, ella, usted vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas, ustedes viven. Muito fácil, né? Coloquei aqui agora algumas frases para nós completarmos juntos, para ver se vocês conseguiram fixar até essa parte, ok? Primeira frase. Oi, Luiz e Maria. Luiz e Maria, eu já tenho que identificar o quê? A pessoa, né? Luiz e Maria. Qual é a pessoa? Ellos. Como é o verbo comer na terceira pessoa do plural? Vamos lá. Yo como, tu comes, él come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Hoy, Luis y María comen con nosotros. Próxima frase. Desde quando? Eu já coloquei aqui, né, o pronome pessoal na frase, então vocês não precisam identificar. Não precisa estar procurando, porque eu já coloquei em evidência. E eu já sei que eu vou ter que conjugar o verbo cantar na segunda pessoa. Tu. Como é que fica? Eu canto, tu cantas. Como é que ficou a frase? Desde quando cantas em el coro? Próxima frase. Sacudir yo. Aqui eu já sei que eu vou ter que conjugar o verbo sacudir na primeira pessoa do singular. Como fica? Yo sacudo. Sacudo el mantel. Próxima frase. Patinar nosotros. Já coloquei já em evidência, né, o pronome pessoal dessa frase. Então, eu já sei que eu devo conjugar o verbo patinar na primeira pessoa do plural. Vamos lá? Yo patino, tu patinas, él patina. Nosotros patinamos. Nosotros patinamos en el parque. Próxima frase. Estos niños. Niños. Eu já sei que a pessoa vai ser ellos. Eu vou ter que conjugar o verbo toser na terceira pessoa do plural. Yo toso, tu toses, él tose. Nosotros tosemos, vosotros toseis, ellos tosen. Como ficou a frase? Estos niños tosen continuamente.
Próxima frase. Carlos viajar. Carlos, qual é a pessoa? Ele, né? Eu vou ter que conjugar o verbo viajar na terceira pessoa do singular. Yo viajo, tú viajas, él viaja. Carlos viaja a Chile 2 veces al año. Próxima frase. Usted, terceira pessoa do singular. Verbo comer. Como fica? Yo como, tú comes, él come. Usted come mucho pan. Próxima frase. El avión. Avión, terceira pessoa do singular. Verbo partir na terceira pessoa do singular. Como fica? Yo parto, tú partes, él parte. El avión parte a las 2:15 de la tarde. Bem, espero que vocês tenham entendido o uso do presente do indicativo, que não tenham nenhuma dúvida, tá bom? Que tenham gostado da nossa aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula. Hasta luego!